Signo de Áries, como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Flávio Augusto, você está no Flávio Tarô. Vou fazer uma leitura temporal, não vai ressoar com todo mundo, pegue o que for para você, tá bom? Para quem me conhece, viu que eu fiquei afastado durante algum tempo do canal, tive um probleminha de saúde, precisei ser internado, tô de volta, tá tudo certo, graças a Deus, tá joia? Peço desculpas por essa ausência. Quero agradecer você inscrito no canal, muito obrigado de coração, você curte, comenta, compartilha e muito obrigado pelas palavras de carinho, muito obrigado mesmo de coração. Sem mais delongas, vamos lá para a mensagem do signo de Áries. Tarô, por gentileza, melhor mensagem para o signo de Áries, por favor. Já abrimos com 8 de paus. O Imperador, a energia de vocês. O As de Espadas. Vamos lá, meus amores, já abrimos aqui com o 8 de paus. Uma movimentação, algo rápido que acontece, uma mudança. O Imperador no centro da energia, que é a energia de vocês aqui. E o As de Espadas. Vamos clarificar aqui, por gentileza. Depois a gente vai clarificar mais ainda. Tarô, por gentileza, 8 de Espadas. Por favor. Oh, perdão, 8 de paus. As de Ouros. O Imperador, Tarô. O que o Imperador está falando? Qual foi desse Imperador aqui na mesa? Por gentileza, Tarô. O 6 de... Caramba, tá boa, né? Tá bem bacana a energia de vocês aqui, hein, Áries? As de Espadas. Tirando, né, o finalzinho aqui, que tem uma situaçãozinha um tanto quanto complicadinha, mas coisa leve. O Mago no fundo do deck, o poder da manifestação, cocriação, enfim. Quem clarificou aqui o 8 de paus, essa lâmina está bem torta. Quem clarificou o 8 de paus aqui, meus amores, foi o As de Ouros, né? Quem clarificou o Imperador foi o 6 de paus, um reconhecimento. E quem clarificou o As de Espadas, o 5 de Espadas. O que acontece, meus amores? Uma coisa bacana aqui, né? Eu vejo uma energia muito forte, muito rápida acontecendo de forma, né? Vamos colocar assim, não é uma coisa assim, meu Deus, o céu é uma mega cena da vida, não é isso, tá? Mas o 8 de paus está trazendo uma mudança, alguma coisa muito rápida de forma financeira e algo sólido aqui, sim, para o signo de Áries, tá? O As de Pentáculos, ele fala de alguma coisa que vem, né, de alguma coisa nova, alguma coisa que se inicia, pode ser um projeto, pode ser um trabalho, pode ser um relacionamento, sim, tá? Que acontece de forma rápida, de forma inesperada, surpreendente aqui, mesmo porque a gente abriu já com 8 de paus, tá? E traz alguma coisa extremamente sólida, traz uma situação extremamente sólida. No centro da energia, aqui na mesa, tá a lâmina do Imperador com 6 de paus. Eu vou procurar entender isso aqui, mas eu já posso dizer que, assim, seria uma... Como é que... Não seria um bônus, tá? Mas seria um reconhecimento aqui para signo de Áries, tá? Obviamente, infelizmente, a gente não tá falando com todo mundo. A gente fala para muitas energias aqui, então não dá para falar, ó, cada um do signo de Áries, né? Tem essa situação do reconhecimento, vai ser reconhecido pela espiritualidade, ou vai ser reconhecido no trabalho, ou vai ser reconhecido por enfim, não tem como eu colocar aqui todos, mas aqui a energia ela está muito forte, né? E a gente entende que quando há uma movimentação, Áries, e de que forma eu estou falando essa movimentação? Pessoas que já estão, né, em um processo de mudança, ou pessoas que já estão buscando uma evolução, ou que já estão buscando há um tempo um relacionamento que seja,
ou um trabalho, ou alguma coisa, ou estão já em um trabalho, ou já estão em uma situação de relacionamento em que buscam um reconhecimento, em que não é que busca aquele reconhecimento forçado, sabe? Tá fazendo o seu. Sabe quando o Áries pega e fala assim, não, beleza, tô fazendo, vou fazer, eu sei o que eu tenho que fazer e, não vou ficar pensando no que vai vir, o que vier aqui para mim tá bem, tá firme. Só que assim, eu vejo que a coisa ela vem e ela acontece para você aqui, né? Só que nós temos no final da energia aqui um As de Espadas clarificado pelo 5 de Espadas, né? O que me fala de uma comunicação aqui que talvez possa não ser muito agradável. Então assim, eu entendo que o 5 de Espadas, ele traz essa situaçãozinha principalmente nessa lâmina, né? Ele traz essa situaçãozinha da dor de cabeça, né? De algo que alguma coisinha ali que tem que ser resolvida, ou pode ser uma comunicação de uma certa forma um tanto quanto travada aqui, né? Longe de mim, não estou criticando o signo de Áries, mas comunicação para signo de Áries, dependendo da situação, é um tanto quanto complicada, né? Mas eu estou falando de um modo bonzinho. Enfim, eu tenho meio de céu em Áries, então eu posso estar falando, eu sei como é que é, né? Assim, só essa questãozinha, eu não vejo uma situação complicada por conta desse 5 de Espadas, tá? Mas eu vejo talvez algo que Áries vai precisar meio que ter um jogo de cintura, vamos dizer assim, para estar lidando com uma determinada situação aí, tá? Vamos clarificar, tarô por gentileza, eu vou usar esse mesmo. Se for necessário, utilizo um outro. O 8 de paus. Você caiu aqui de graça, o que eu faço? Tá. 8 de paus, As de pentáculos. Por gentileza, tarô. 8 de paus, As de pentáculos, a lâmina do louco. Uma nova jornada. Tô falando que é alguma coisa que chegue surpreendente. É algo que você, Áries, não estava esperando, viu? Assim, poderia até estar esperando, sabe? Esperando alguma coisa boa a gente sempre tá, né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Esperando coisas boas a gente sempre tá, mas talvez você não esteja preparado para essa questão. O 9 de paus aqui, tá? Uma situação que já está em um processo de finalização, algo que... Deixa eu clarificar o resto que a gente desenha aqui. O imperador com 6 de paus, tarô, por gentileza. O 8 de copas, uma situação de afastamento, afastar-se de algo que se gosta, ou a necessidade de... 10 e questão familiar, algumas questões familiares aqui. Aqui já estou meio que prevendo que talvez tenha arianas aí que saíram de casa. Ou vão sair. E aí quando sai, né, por exemplo, vou dar um exemplo, você tá casado, tá? Nossa, é muita informação aqui. Eu tenho que ver se eu tenho permissão para estar passando essas informações, né? Você está casado, aí a situação tá um tanto quanto complicada. Algumas coisas acontecem, chega uma nova situação, uma nova jornada ou algo rápido acontece, aqui tem um afastamento. Quando tem um afastamento, tem um reconhecimento por parte de um imperador. Ou pode ser vocês se reconhecendo ou tomando uma nova postura na vida, tá? Ou pode ser alguém que vai reconhecer este afastamento. A gente pode estar falando de trabalho também. Alguém que vai reconhecer esse afastamento depois que você sair, né, dessa situação aqui.
Por isso esse As de espadas com 5 de espadas. Tarô, fala pra mim o As de espadas com 5 de espadas, por gentileza. As de espadas com 5 de espadas, tarô, por gentileza. Dois de espada. Quando vem espada também numa paulada só. 2 de espadas, tá bom. 9 de copas. 9 de copas, tarô. Rainha de pentáculos. E o rei de pentáculos já estava na mesa. Você pode estar lidando aqui com touro, virgem, capricórnio, rainha e rei de pentáculos, um casal real aqui, mas a rainha de pentáculos sabe que o rei de ouros caiu sem. Então, meus amores, o que está acontecendo, hein? Tem uma nova jornada, uma coisa extremamente nova, algo sólido, algo que já estava em questão de limite. Pode ser um trabalho, pode ser uma questão familiar, e quando eu falo questão familiar, não necessariamente um relacionamento, mas pode sim. Pode ser um afastamento aqui de alguém que sai, pode ter uma mudança aqui também, né? O que acontece, meus amores? A situação aqui, o centro da energia está um pouco mais complicado do que eu imaginei, porque é o que eu te falei, é o que eu estava falando aqui. Eu vejo que aqui, talvez a Ariana, uma Ariana ou um Ariano aqui, eu estou falando para muita gente, tá? Vai se afastar de um contexto familiar, de uma situação de trabalho, pode ser um trabalho da família, né? E quando isso acontece, ou você entra numa energia diferente aqui, e eu estou dando essas opções porque são muitas energias, estou falando com muitas arianas, muitos arianos, ou essa situação que ficou para trás, ela tem um reconhecimento, ela reconhece o seu papel, ela reconhece o seu valor, né? Se for uma empresa, o seu papel, o seu valor dentro dessa empresa, se for dentro de uma família, reconhece que alguma coisa ali não estava certa e que esse afastamento, de uma certa forma, talvez venha não ser tão agradável para quem ficou, vamos colocar assim, tá? O que acontece é que nós temos um As de espadas com 5 de espadas, que é uma comunicação. Talvez eu vejo você, Ariana, Ariano, comunicando esse afastamento, né? E isso causando uma certa instabilidade, ou aqui algum tipo de comunicação que chega para você que te deixa em uma situação complicada. Aqui nós temos o 2 de espadas, que fala de uma indecisão, de não saber tomar uma decisão com relação a algumas questões. Por quê? Temos algumas situações, dentre elas uma situação de pessoas que estão se afastando para ir buscar uma nova jornada, pode ser uma mudança, pode ser uma viagem, tá? Para ir buscar alguma coisa sólida, ou buscar alguma questão de sonho aqui, tá? Mas também tem um grupo de pessoas aqui que está fazendo esse afastamento aqui, comunicando, eu vou colocar assim, comunicando esse afastamento, mas essa leitura pode estar espelhada, pode ser alguém que comunique que está se afastando de você aqui, tá? Por conta de alguma situação que já chegou em não chegou num ápice de limite, tá? Mas é uma situação que já está se tornando insustentável. Pode ser uma questão de trabalho, de relacionamento, e alguém que vai em busca dos seus próprios sonhos. Porém, essa situação de alguém que vai em busca dos seus próprios sonhos, aqui, já fica um pouco mais complicada. Por quê? Tá? Essa situação limite, porque é como se, beleza, eu vou me afastar, eu vou fazer, tomei a decisão de fazer, tá? Só que eu não sei o que eu faço agora. Eu não sei, tudo bem, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus anseios, eu tenho
um monte de coisa que eu quero fazer, mas eu não sei nem como começar. Eu não sei nem como sair dessa situação, principalmente como iniciar uma nova situação. Entende? Talvez aqui uma questão muito forte que envolva uma dependência financeira, tá? Ou uma dependência parental aqui também. Alguém que ainda dependa dos pais ou de uma situação familiar, ou alguém aqui que ainda não esteja numa energia financeira assim completamente adequada a contento do que você deseja fazer. Veja bem, pode ser que tenha uma situação aqui em que há uma dependência 100% financeira? Sim. Essa situação já é um pouco mais complicada. Eu estou falando aqui para quem tem, assim, tem uma possibilidade, mas não é a possibilidade ideal. E quando não tem essa possibilidade ideal, algumas coisas começam a travar aqui, porque como é que eu vou atrás de alguma coisa que eu realmente quero se eu não tenho todas as possibilidades? As possibilidades que eu tenho são possibilidades iniciais, entende? Tarô, fala para mim dessas situações, dessas possibilidades iniciais aqui para os signos de Áries, para a gente entender como é que vai se dar essa questão do afastamento. Ou se tem um retorno, né? Tem uma situação de 5 de copas. Uma situação de arrependimento. Ou alguém que se afastou se arrependeu, ou alguém que não é se afastou, fugiu a palavra, gente, pelo amor de Deus. Ou alguém que se afastou se arrependeu de ter se afastado, ou vai se arrepender momentaneamente por conta disso, tá? Ou quem deixou que isso acontecesse, de uma certa forma, entrou em um processo de arrependimento aqui por ter permitido que isso acontecesse. Acho que eu consegui explicar aqui. Fala mais, Tarô, por gentileza. Por gentileza, Tarô. Caramba. O 4 de paus, uma celebração. Eu estou falando para várias pessoas, vários grupos distintos aqui. O 4 de paus, ele sugere geralmente uma celebração, uma união, né? Alguma coisa que é estável, tá? Se for essa questão do arrependimento, de alguém que se afastou e se arrependeu, foi atrás de uma outra possibilidade, ou não tinha as possibilidades, tem um sentimentozinho de arrependimento aqui, mas tem um processo de união aqui, tá? Talvez tenha saído para ir morar com outra pessoa, né? Então, por exemplo, um filho que saiu de casa para ir morar com alguém, né? Ou alguém que estava dentro de um relacionamento para ir morar com alguém que, se for uma questão de trabalho, né? Saiu de um lugar que tecnicamente estava bem, né? Para se aliar a uma outra situação e não é uma situação que está tão a contento aqui, tá? Se for uma questão aqui de alguém que está indo em busca de uma nova jornada, alguém que saiu de casa, mas não tem, assim, não é uma questão que foi brigado, não é uma questão que... Não, simplesmente está indo para ir para conquistar alguma coisa. Viagem a trabalho, mudança de local, de cidade, de estado, enfim. Aqui, a energia ela já está um pouco mais, um pouco mais positiva. Embora tenha alguma situação aqui de alguns entraves, de algumas situações um pouco complicadas, obviamente que isso é natural acontecer, né? Pode ser que bata em determinadas situações aqui um arrependimento ou um sentimento de arrependimento, mas eu não vejo que é algo que vá prejudicar, né? Nós temos o 4 de paus aqui, que é a celebração, então é como se fosse aquela situação assim, tudo bem, talvez o sacrifício vale a pena. E olha que interessante, a gente falando de sacrifício, né, o enforcado no fundo do deck,
que fala justamente de sacrifício, né? De fazer uma movimentação, de tomar uma nova direção aqui. Então, assim, aquela história beleza, eu sei que talvez não vai ser liso, não vai ser linear, vão ter muitas pedras, vão ter algumas pedras, enfim, no caminho, para que isso aconteça, mas eu sei que no final tudo isso vai valer a pena, toda essa correria vai valer a pena aqui, né? Tarô, por gentileza, vou até utilizar outro tarô para a gente finalizar aqui. Por gentileza, fala para mim como é que fica essa situação do afastamento por questão de viagem, trabalho, para quem tá, e isso acontece de forma rápida, tá? Para quem tá indo em busca de sonhos, desejos aqui, viagens. Por gentileza, Tarô, se tem algum conselho ou algum desfecho com relação a isso. Vou puxar para as duas situações, tá, meus amores? Para não ficar... Isso, sai 300 lâminas. O tarô, quando não quer falar... Olha, essa semana tá difícil. Gente... Maravilha. Nada mais, nada menos aqui do que a morte, uma transformação, um renovo que acontece com o julgamento. Extremamente positivo para quem está indo em busca dos seus sonhos aqui. Flávio, meu afastamento aqui, eu me afastei da minha família, de um relacionamento, porque eu estou indo em busca dos meus sonhos aqui, tá? Se você aqui, Áries, se você aqui der vazão, der brecha para essas duas situações aqui, tá? Para esse 2 de espadas e esse 5 de copas, talvez as coisas elas aconteçam, mas elas meio que vão, sabe aquele trotado, aquela coisa meio forçada, mas acontece, tá? Se você não der muito espaço para essas questões, a coisa acontece de forma mais lisa e acontece melhor. Aí sim nós temos uma celebração aqui. Ok? Por que eu estou falando isso, meus amores? Porque nós temos a lâmina do julgamento e da morte na mesa, o que me traz que algumas pessoas vão colocar um demasiado peso nessa questão, outras pessoas não. Outras pessoas vão ver toda essa transição, toda essa mudança, afastamento, nova jornada, seja o que for aqui, vai ver isso com mais leveza. Mas vai ter gente que vai colocar peso nisso. O que é o peso que eu estou falando? É carregar o passado. Quer se afastar, mas carrega o passado junto. Sabe? E aí sim tem alguns entraves. Ah, Flávio, mas a questão é financeira. Bom, se você tem essas possibilidades, pelo menos as mínimas possibilidades, joia, ok, perfeito. Né? Agora, não coloque o peso. Ah, eu não tenho as possibilidades, mas eu quero fazer. Então já começa a se movimentar no caminho dele. Sabe? Tarô, por gentileza, para quem está nessa situação aqui, né, que entrou numa vibe um tanto quanto complicada de arrependimento, pode estar espelhado, lembrando isso, tá? A Lua, por gentileza, tarô, mais uma. Rainha de Copas. Uma dificuldade, nossa senhora, uma dificuldade muito grande de intuição aqui. A Lua com a Rainha de Copas. Medo, né? O medo de dar errado. Entenda, Áries, que quando tem o peso, quando as coisas sim, sabe? Quando você traz algumas coisas que você não tem que trazer para uma nova jornada, e eu vejo que talvez seja até natural aqui, tá? Por quê? Porque é algo que acontece de forma rápida aqui. É um 8 de paus que abriu, né? Então, assim, quando tem esse peso, quando carrega essas coisas junto para a nova jornada, ou para ir em busca de algum sonho, e que você traz isso junto contigo, né? Essa energia da Lua com a Rainha de Copas aqui,
ela fica um pouco complicada porque a Lua fala de medo, fala de insegurança, fala de nova fase, fala das coisas, né, que podem de uma certa forma melhorar aqui, tá? Só que eu vejo muito uma falta de intuição aqui. É como se todo o processo, conforme ele fosse dando errado e você fosse colocando mais peso dentro dessa questão do dar errado, é como se você se desconectasse mais da sua intuição e entrasse mais nessa energia de 2 de espadas aqui, com o 5 de copas, de não conseguir enxergar algumas saídas ou algumas possibilidades. Só que se a gente for ressignificar essa mensagem aqui da Lua com a Rainha de Copas, né? A Lua, ela é altamente intuitiva, é uma lâmina de alta intuição, de espiritualidade. E a Rainha de Copas, ela é altamente intuitiva também. Só que a Rainha de Copas com a Lua, tecnicamente, vamos colocar, se poderia considerar estar no lado sombra, o que, né, o chamado lâmina invertida, enfim, poderia estar no lado sombra aqui, tá? E aí a Rainha de Copas no lado sombra, ela não tem a tranquilidade, a serenidade para estar fazendo essa conexão com a espiritualidade, fazendo essa conexão com o eu superior, com, sei lá, chame do que quiser, né? Com a sua intuição. E aí as coisas ficam mais difíceis. Então aqui, Áries, se você está nessa pegada aqui, o importante é você entender que, beleza, é a Lua, tal, nova fase, medo, tá. Só que é tudo uma questão criada, é tudo uma situação que talvez até a própria espiritualidade esteja colocando como um teste para ver se realmente você, de fato, está merecendo essas questões, né? É importante a gente ter em mente, eu gosto de usar muito isso, tá? Que a parte mais escura da noite, ela sempre vem antes do amanhecer. Então você não vai ficar, não tem como um ser humano ficar durante a vida toda no processo escuro da noite, sabe? Alguma coisa, algumas possibilidades tem para sair dessa questão. E aqui é principalmente esse, eu tô numa situação, eu tô nessa situação de as de espadas, 2 de espadas, 5 de espadas, 5 de copas, né? Esfriar a cabeça, ter serenidade, né? Começar a identificar o que você está carregando para você poder deixar, e aí sim você fica mais leve, você fica mais forte, mais tranquilo para poder fazer essa conexão com a espiritualidade, com a sua intuição, seja com quem for, e aí sim você conseguir sair dessas questões. Tá bom, meus amores? No frigir dos ovos, né? Era pro vídeo ficar pequeno, ficou muito... Desculpa, meus amores, mas espero poder ter ajudado, né? A espiritualidade me usou para trazer 2 mensagens aqui de certa forma distinta, vamos colocar assim, né? Espero poder ter ajudado o máximo de pessoas possíveis, tá ok? No mais, sábado que vem estamos aí novamente. Eu até esqueci de falar, para leituras particulares, descrição do vídeo. Tem o WhatsApp, tem minhas redes sociais, tem os decks que eu utilizo, que eu indico. Se você for comprar um deck, utilize o meu link, pelo amor de Deus, gente, você ajuda o canal, tá? E para leituras particulares também eu vou abrir a agenda de julho agora, tá bom? Um beijo para você, fica com Deus, até sábado que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, literalmente, tá bom? Tchau, meus amores, bom final de semana, boa semana para vocês.